o Espírito Santo falando com a igreja. O Espírito Santo, irmão, ele fala conosco. O Espírito Santo, meus irmãos, ele está falando nesses últimos dias com a igreja na face da terra, mas infelizmente muitos não têm dado ouvidos à voz do Espírito Santo. Veja o que diz, meus irmãos, no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Você que está aí do outro lado, compartilha essa transmissão ao vivo, direto da igreja, aqui do bairro do Caju, na cidade de Leme. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Estamos falando uma das características do Espírito Santo. Ele fala conosco. Hebreus 3 e 7. Portanto, como diz o que, irmãos? O Espírito Santo. Se ouvires a voz, hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto. Percebe, irmão, que a advertência quanto à incredulidade. Se ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Nós estamos vivendo, meus irmãos, uma época de muitos corações endurecidos, corações fechados. E nesta noite, meus irmãos, como igreja, como a voz que clama no deserto, como João Batista descreve, a igreja do Senhor Jesus, precisamos continuar avançando, mas ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, irmão Nando, continuar essa caminhada ouvindo a voz do Espírito Santo. E ele fala conosco, irmãos. Não endureçais os vossos corações. Quantos corações duros, irmãos? Até pessoas, irmãos, que estão dentro da casa do Senhor, corações duros. Saíram do Egito, mas o Egito continua dentro dele. Mas nesta noite, meus irmãos, o Senhor Deus é poderoso para quebrantar corações. Está dentro do rebanho do Senhor, irmãos, corações duros. São pessoas que ainda têm as atitudes do Egito. Carregam a Bíblia, canta até bonito, prega até bonito, mas o coração ainda não foi quebrantado. Mas Jesus continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente, para quebrantar os corações endurecidos. São pessoas, irmão, que você não pode advertir. Se você adverte ou exorta, a pessoa já se arma, não é? Qual é aquela planta lá, pastor Edson, que você toca nela? Acho que é malícia. É dormideira? A dormideira, você toca nela, ela se arma, ela acorda. E tem uma, eu acho que é malícia, Valderice, não sei. Você toca nela, ela murcha, é isso? Ou ela se arma? Tem uma planta, lá no Nordeste fala malícia. É isso, Valdez? Malícia. Você toca nela, ela murcha. Isso, ela murcha. Não pode tocar nela. Tocou, ela murcha, não é? E tem gente assim, irmão, também, irmão, no rebanho do Senhor. Não pode tocar, não pode exortar, não pode falar, que já se arma. Mas a palavra de Deus quebranta, quebra o coração de pedra e faz um novo homem e uma nova mulher na presença do Senhor Jesus. Então, irmãos, estamos vivendo essa época, meus irmãos. Estamos vivendo dias difíceis, não é? Então, mas o Espírito Santo continua falando, meus irmãos. Deus continua usando os seus servos. Mulheres de Deus, homens de Deus, que ainda estão sensíveis
a voz do Espírito Santo. Como é triste, irmão, uma pessoa que está dentro da igreja, servindo a Deus, mas não ouve mais a voz do Espírito Santo. Ele não está sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele não conhece mais a voz do Espírito Santo. Ele apenas está vivendo um cristianismo, irmãos, apenas de frequentar a igreja. Não, irmão, o crente não pode viver só de frequentar a igreja. Ele precisa ter uma conexão com o Espírito Santo de Deus, falando com ele. O Espírito Santo, ele faz o que, irmão? Ele fala. Pastor, mas tem coisa que eu faço que eu não ouço a voz do Espírito Santo, e eu estou fazendo as coisas erradas, mas o Espírito Santo não fala comigo. Claro que ele não fala. Ele já não habita mais. Perdeu a conexão, perdeu a comunhão. E o Espírito Santo acaba saindo, não é? Do templo que somos nós. A segunda característica do Espírito Santo, ele se entristece. Ele se o que, irmão? Entristece. Ele fica triste. Veja o que diz a palavra do Senhor, Efésios capítulo 4, meus irmãos. Estamos falando da ação ou das ações do Espírito Santo, meus irmãos. Efésios, veja o que diz aí a palavra do Senhor, capítulo 4, versículo 29, meus irmãos. Efésios 4 e o verso 29. Olha o que diz lá. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa. Para quê, irmão? Para promover a edificação, para que de graça aos que o ouvem. Verso 30. E não, o que diz aí, irmão? E não, o que, irmão? Entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Dá um glória a Deus aí, irmã Isabel. Dá um aleluia, irmão Toninho. Não entristeçais. O que Paulo estava dizendo, irmãos, aos irmãos de Éfeso? Vocês procurem não deixar o Espírito Santo triste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo, porque vocês agora estão selados para o dia da redenção, o dia da vida eterna. Fazer de tudo para não entristecer o Espírito Santo. Oh, irmão, às vezes, quantas vezes, irmão, se a gente não vigiar, nós comete erros, irmãos, e entristece o Espírito Santo. E Paulo aqui, orientando os irmãos de Éfeso, olha, não saia da vossa boca nenhuma palavra, o quê, irmão? O que é isso aí, palavra torpe, irmão? Uma palavra desagradável, né? Lá no Pernambuco fala palavrão, aqui eu não sei, aqui é a mesma coisa aqui, palavrão, né? Chamar nome. Não entristeçais o Espírito Santo com palavras torpes, mas somente aquelas que for para promover a edificação. Posso ouvir amém, irmãos? Crente, irmão, que é crente, irmão, que tem conexão com o Espírito Santo, ele não pode nem falar palavrão, irmão. E tem crente que fala, viu, irmão? Palavrão. Pastor, eu fico nervoso e nervosa, aí eu solto uns palavrão, você entristece o Espírito Santo. Pastor, de vez em quando o velho homem se levanta, você entristece o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo. Pastor, de vez em quando lá em casa sai faísca lá no meu casamento, eu falo de um lado, ela fala do outro. E o Espírito Santo aí, como é que fica? Ele fica triste. Deus está falando conosco.
Deus está falando com o pastor também, com o Nando também, com a irmã Vanessa, com a irmã Toninha, com os irmãos que estão aqui. Não vos entristeçais o Espírito Santo, porque ele fica triste. Versículo 31. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfemaria e toda malícia, seja o que, irmão? Tirado dentre vós. Aqui Paulo estava falando para os irmãos de Éfeso. Tudo isso vocês tirem do meio de vós. Antes, sejam uns para com os outros. Glória ao nome do Senhor. Seja o que, meus irmãos? Sejam benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Pastor, mas quem tem que pedir perdão é a irmã Chiquinha. Vá lá você e peça perdão, resolve isso. Não, pregador, se a pessoa não vier até a mim, eu não vou. Você vai entristecer o Espírito Santo. Uma pessoa que está dentro da igreja, irmão, não fala um com o outro, irmão. Como é que pode uma pessoa estar dentro do rebanho do Senhor, dentro da igreja, mas não fala um com o outro? Um sai pela porta da direita, outro pela porta da esquerda, um fugindo do outro. Isso acontece? Acontece muito. Só que o Espírito Santo fica triste. Pastor, eu tenho uma amargura aí no meu coração, e já faz anos. E está tudo dentro da igreja, cantando, louvando, até chora, levanta a mão, mas não fala com o irmão, não fala com a irmã. O Espírito Santo fica triste. E, irmão, pode cantar bonito, pode falar bonito, pode ter uma boa oratória, pode ter óleo verde, pode ser o que for, irmão. Mas se o Espírito Santo estiver triste, não entristeçais o Espírito Santo. Mas sejam benignos, misericordiosos, tenham paciência com o próximo, amém, irmãos? Tem paciência com o próximo. O irmão errou, o nosso dever é o quê? Ajudá-lo. Paulo disse, quem está de pé faz o quê, irmão? Cuide-se, para que não caia. O irmão falhou. Se o irmão falhou, tropeçou, diga a ele, olha, Jesus, ele tem uma nova oportunidade para você, ele tem um projeto de Deus na sua vida, levanta, vamos em frente, a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu falei por esses dias na rede social, não compartilhe queda, tropeço de irmãos do nosso convívio. Não, pastor, o povo tem que saber, não. Às vezes um soldado foi ferido, nós temos que ajudar ele a socorrer ele. Hoje está diferente, hoje o soldado é ferido, escorrega, falha, e muitos, né? Não são todos, mas alguns já jogam na internet. O irmão pecou, a irmã pecou, o irmão falhou. Nosso dever não é esse. O nosso dever é ser benignos, misericordiosos, estender as mãos uns para os outros, porque Deus assim também nos perdoou. Amém, meus irmãos? Irmão, se Deus não perdoasse nós, irmão, o que seria de nós, irmãos? Mas nós alcançou o perdão de Deus. Fala um amém, irmã Toninha. Nós alcançou o perdão de Deus. Nós estamos aqui hoje, Andréia, debaixo da graça de Deus. Irmã Vanessa, você que tem braço, levanta a mão. Nós estamos aqui debaixo da bondade de Deus sobre nossas vidas. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A graça nos alcançou. Porque alguns irmãos aqui, pelos testemunhos, os irmãos aqui não era boa peça não, irmãos. Não era não. Eu escuto aqui os testemunhos, não era boa peça não. Se Jesus não tivesse te alcançado, você estava frito, como diz os antigos, estava frito. Mas a graça foi lá e falou, Luiz, a graça falou, Luiz, vem cá, Luiz. Aleluia. A graça foi lá e disse, irmão José, vem cá, irmão José, aleluia. A graça foi lá e disse, irmã Toninha, vem cá, Toninha. A graça foi lá e pegou a irmã Eliane, e pegou o pastor Edson,
Eu vou dizer até você da glória. A graça foi lá e disse: irmã Luísa, vem cá, Luísa. Alabaxurabacandalamaia. É a graça de Deus, meus irmãos, que nos perdoa em Cristo Jesus. Estamos debaixo da graça. Você que está do outro lado aí pela internet, você pode ter errado, tropeçado, caído, mas Jesus quer te levantar nesta hora. Levanta a sua cabeça, a graça está sobre a sua vida. Você que cantava e não canta mais, pregava e não prega mais, era missionário, era um pastor, presbítero, evangelista, Jesus conta com você. Levanta a sua cabeça, volte para Jesus e faça a obra, porque a graça e a bondade está sobre a sua vida. Mas pregador, o que vão falar de mim? Não se preocupe com o que vão falar de você. Levante-se e continue a caminhada. Então o Espírito Santo, ele se entristece. Quando a gente faz alguma coisa errada, ele se entristece. Quando a moça que é crente e namora com um não crente, ele fica triste. Quando o rapaz é crente e namora com a moça que não é crente, está entristecendo o Espírito Santo. Pastor, mas eu gosto dele, ele é o rapaz da minha vida. E o Espírito Santo? Como é que faz? Pastor, eu gosto dela, ela é a moça, olha, é amor pela primeira vista. O teu amor pela primeira vista é o Espírito Santo. Aleluia. Dê um glória a Deus aí, irmão José. É o Espírito Santo. Ele é o amor de primeira vista que vai te ajudar cada dia a caminhar. Pastor, eu estou fazendo as coisas que não agradam a Deus, e eu sei que está errado. O Espírito Santo está triste. Amém, meus irmãos? Pastor, eu vou lá para a rede social, fico mexendo nas coisas que não agradam a Deus. Mexendo em página de amor. Você tem o Espírito Santo para te guiar. Hoje tem até aplicativo aí de namoro. Cuidado, irmãos. Você que está pela internet, cuidado com esses aplicativos. É golpe, às vezes é golpe. Você falar com a moça, pensando que a moça é um homem barbudo, querendo te dar o golpe. O Espírito Santo nunca vai te dar um golpe. Ele vai sempre te ajudar. Amém, meus irmãos? Tem gente que fala com uma pessoa na internet, pensa que é uma mulher, o perfil é de uma mulher, mas quem está falando é um homem. Mas o Senhor nesta noite está alertando a nós. Não entristeçais o Espírito Santo. E continua falando. Porque agora vocês estão selados. O que é selado? Autenticado. Carimbado. Selado, o nome escrito no livro da vida. Selado para a vida eterna. Selado para a salvação. Amém, irmãos? Quando você faz uma carta, eu quando no começo do meu namoro, não tinha, viu? Não tinha WhatsApp, essas coisas de Facebook, não tinha não. Eu namorava com o Valdelice à distância. Eu aqui em São Paulo e ela em Pernambuco. Não tinha WhatsApp para ficar vendo ela todo dia, não. Aí eu mandava umas cartas para ela, carta escrita. Eu mandava carta de Pernambuco, de São Paulo para Pernambuco. E quando eu fazia a carta, escrevendo para ela, eu dizia assim, ó, saudações em Cristo Jesus. Eu estou com muita saudade de você. Eu estou orando por você. Estou orando para que Deus venha nos ajudar a um dia estar juntos para o resto da nossa vida. Sempre colocando Jesus no meio. Sempre. E disse, olha, no tempo certo nós vai casar e vamos fazer a obra do Senhor. Sempre colocando ele no meio. Aí eu fazia a carta, Nando, dobrava ela, colocava no envelope e botava o que, irmão? O selo. Fechava a carta, o selo.
Nós estamos selados por Ele, irmãos. Botava o selo e colocava no correio. E um dia eu fiquei nervoso, eu fiquei brabo. Aquele nervoso santo, né? Eu mandei a carta e lá uma outra pessoa abriu a carta. Abriu a carta e chegou a carta aberta para ela. Eu fiquei triste, irmão. Ela falou assim, olha, a carta chegou aberta. Eu falei, alguém abriu. Mas estava lá escrito, irmão, coisas que edificava eu e ela. Porque também ali, com aquela carta, havia também a ação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo age, irmão, você não tem que se esconder de ninguém, não. O Espírito Santo está no meio. Até no namoro, irmão, aqui vai um recado para os jovens. Até no namoro, não se esqueça que o Espírito Santo está lá. Como é que tem sido a tua conduta, o teu namoro? Como é que tem sido? Como é que tem sido lá os teus encontros? Cuidado com o Espírito Santo. Ele pode ficar triste. Amém, meus irmãos? Então o Espírito Santo, ele se entristece. A terceira característica, irmãos, do Espírito Santo, ele nos ensina. Diga comigo, ensina. Não, a Andrea não falou, diga ensina. Então o Espírito Santo, ele nos ensina. Abra sua Bíblia, meus irmãos, 1 Coríntios 2, versículo 13. 1 Coríntios, hoje é um culto de ensinamento. 1 Coríntios 2 e 13. Veja o que diz aí a santa palavra do Senhor. Paulo orientando os irmãos lá de Corinto, portanto aos coríntios. 1 Coríntios 2, verso 13. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo faz o quê, irmão? Ensina. Glória a Deus. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Dá para dizer um amém, irmãos? O Espírito Santo, ele nos ensina. Ele nos guia. Coisa boa, irmão, quando o Espírito Santo guia um crente, irmãos. Tudo que você vai fazer é guiado por ele. Seja lá o que for, guiado por ele. Quando o Espírito Santo nos guia, irmão, ele nos leva ao lugar da bênção. Você está abençoado aqui essa noite em nome de Jesus. O Espírito Santo vai te dar a direção, ele vai te ensinar. Pastor, eu estou passando um momento difícil, mas o Espírito Santo vai te ensinar. Ele vai te levar ao lugar da vitória, e você vai dar o testemunho, e você vai dar glórias a Deus, porque o Espírito Santo vai nos ensinar. Isso é igual, irmão, é igual uma criança pequena. Uma criança recém-nascida, quando ela nasce, o pai vai ensinando, não é isso? Ó, meu filho, isso aqui, você não pode subir aqui, você pode cair. Lembra, irmã Luísa, quando você era pequenininha, novinha? Que o pai dizia, ó, não suba na cadeira não que você cai. Porque criança pequena, irmão, ela não vê o perigo. Ela não vê o perigo. Criança pequena sai correndo na rua, sobe na cadeira, sobe para pegar copo no armário, ela não vê perigo. Uma criança pequena não vê perigo. Se você der um carro para ela dirigir, ela pega e sai com o carro, porque ela não vê o perigo. Porque ela é pequena ainda, ela não tem o discernimento. Amém, irmãos? Porque é pequenininho. Aí o pai fala, meu filho, vá por aqui. Olha, não faça isso não. O pai está ensinando quem? O filho. Mesmo assim somos nós, irmãos. O Espírito Santo vai nos ensinando. E ele faz o que conosco, irmão? Meu filho, faça isso não. Faça isso não, está errado, Senhor. Vai comprar um bem material, Senhor, é do teu querer, Senhor. Hoje mudou muito, irmãos. Hoje as pessoas fazem as coisas, às vezes nem ora mais, irmãos. Não está orando mais. Vai comprar alguma coisa, não ora, não pede a bênção de Deus.
Aí depois deu errado, irmãos. E depois que der errado, coitado do pastor da igreja. Dá errado. É a moça que vai casar. O pastor só fica sabendo quando a mulher está grávida. Nem, tem casal que o pastor nem sabe que está namorando. Nem sabe. Aí depois vem a mocinha com a barriga grande. Ô pastor, ore por nós. Pastor, o que foi? Ah, pastor, nós errou. Eu não sabia não que você estava namorando, não. Você estava namorando? Eu não estava sabendo, não. Mas nós temos que usar de misericórdia e bondade. Orar, mas o Espírito Santo nos ensina. Posso ouvir amém, meus irmãos? Ele nos ensina, não é? Porque não falamos com palavras, as quais também falamos não com palavra de sabedoria humana, mas Ele vai nos ensinar a responder a alguém, a conversar com alguém. Ele vai nos dar sabedoria. Veja a importância do Espírito Santo. Meus irmãos, também o Espírito Santo, meus irmãos, ele nos consola. Você pode repetir, consola? O Espírito Santo, ele nos consola. João capítulo 14, abra a sua Bíblia, João 14, meus irmãos. Hoje é um culto de ensinamento da palavra de Deus. Você que está aí do outro lado aí, compartilha. Vamos falar de Jesus, irmão. É tempo de levar as boas novas. João 14, 16. Mas pastor, hoje o povo não quer ouvir ensinamento. Hoje o povo não está dando importância ao culto de ensino. Continue falando, continue ensinando. Deus nos chamou para isso e vai cobrar de nós se a gente recuar. João capítulo 14, versículo 16. Jesus aqui encoraja os seus discípulos, fazendo a eles aqui a promessa do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai. João 14, 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheces, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Então, irmã Vanessa, irmã Eliane, esse Espírito Santo, ele habita onde, irmãos? Ele habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, ele habita em você. Fala um amém, irmã Rosa. Ele habita em você, habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Agora esse templo, irmãos, precisa estar o que, irmãos? Esse templo, para que ele possa habitar, ele precisa estar limpo. Quem é que faz a limpeza, irmãos? Quem é que faz a limpeza no templo para habitar o Espírito Santo? Quem faz a limpeza é a palavra. A Bíblia diz, João capítulo 15, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenham falado. Após a limpeza pela palavra, aí o Espírito Santo vem e faz morada. Posso ouvir amém, irmãos? Ele não habita, irmãos, em templo impuro. Não. Já está limpo. A palavra faz a limpeza. Aí o Espírito Santo vem e visita a gente. Não, ele não visita, ele quer morar em nós. Então o Espírito Santo, irmão, ele consola. Louvado seja o nome do Senhor. Outra característica do Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele faz o que, irmão? Intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 26. Tenha um pouquinho de paciência, irmãos. Hoje é o culto de ensinamento. Romanos 8 e 26. Romanos 8, versículo 26. O Espírito Santo
intercede por nós. E da mesma maneira também, o Espírito Santo nos ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia, que coisa boa, irmão, é a ação do Espírito Santo. Ele intercede por nós. É alguém que roga por nós, pede por nós, porque não sabemos o que pedir. Tem coisa que nós pedimos de manhã, irmão, e à tarde já muda o pedido. Tem coisa que nós pedimos e depois muda de opinião. Às vezes não sabemos como pedir, não é? Mas o Espírito Santo intercede por nós. Versículo 26, intercede por nós, nos ajuda, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Diga, meus irmãos. Tem coisa, irmão, que nós queremos, mas para nós não convém para nós, irmãos. Não é aquilo que Deus quer fazer. Não é aquilo que Deus quer para nós. Mas o Espírito Santo intercede. Ele roga por nós. Pai, dê o melhor para o teu filho, dê o melhor para a tua filha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiantar por conta da hora. Outra característica do Espírito Santo, ele examina os corações. Romanos 8, versículo 27. Ele examina os corações. 8 e 27, meus irmãos. É aquele que examina os corações. Sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele, que segundo Deus, intercede pelos santos. Ele sabe qual é a intenção. Ele examina. Ele sabe quais são os pensamentos, ele acompanha tudo. É igual um exame, você vai fazer um exame, você chega lá no médico, olha, eu quero fazer um exame. Um exame. Quero fazer aqui uma ressonância. Uma ressonância é um exame mais avançado, não é isso, irmãos? Você vai fazer um exame, uma ressonância do pé, por exemplo. Você vai fazer um raio-x do pé. O raio-x, às vezes, não dá nada no raio-x. Não dá nada, não aparece nada. Você fez o raio-x, está tudo certo. Vamos fazer uma ressonância. A ressonância vai mais profundo, vai lá por dentro. Irmão, tem gente, irmão, nesse Brasil afora, por esse mundo afora. Eu posso falar, irmão? Posso falar? Posso falar, irmão Toninho? Tem crente, irmão, que você tirar o raio-x, ele parece que está crente, mas se bater uma ressonância, tem coisa errada. Eu falei porque o irmão falou que podia falar. Posso falar, André? Posso falar, Nando? Hoje, irmão, está cheio de crente nas igrejas que o raio-x está tudo certo, mas se bater uma ressonância, tem coisa errada dentro. É a ressonância divina. Se ele bater hoje aqui, irmão, a ressonância em nós, como é que está tudo certo, irmão? Responda não. Você que está do outro lado aí, se Jesus bater uma ressonância em você espiritualmente, como é que está a sua vida diante de Deus? Essa palavra é para mim também. Bateu o raio-x, irmão, todo mundo canta, prega, pula, todo mundo é crente, carrega a Bíblia, mas eu quero saber quando for bater a ressonância, o Espírito Santo examina os corações. Aí na ressonância vai vir lá por dentro. Aí o médico vai dizer assim, realmente você tem que fazer uma cirurgia. Pois é, mas no raio-x não apareceu nada. Mas no exame, na ressonância, é na balança. Lembra do estudo que nós demos aqui da balança divina? Jó disse, Senhor, pesa-me na tua balança e verás a minha sinceridade. Irmão, nós aqui, você que está pela rede social, se Jesus colocar você que está do outro lado, na balança divina, será que nós passa, irmão?
Eu não estou falando aqui ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, cooperador, auxiliar de trabalho. Eu não estou falando se você canta, prega, toca na igreja. Eu quero saber se Jesus colocar eu, você, nós, na balança divina, será que nós passa no teste, irmão? Jó disse: Senhor, pode me colocar na balança e tu verás a minha sinceridade. Irmãos, que Deus nos ajude, irmãos. Servir a Deus é coisa séria, irmão Luiz. É coisa séria, irmão. Ô pastor, eu achei que servir a Deus é sentar na banca da igreja, carregar a Bíblia. Irmão, é coisa séria ser... Irmão Isabel, é coisa séria ser crente, irmão. Então, uma das características do Espírito Santo, ele examina os nossos corações. Ele examina, ele sabe qual é a intenção. Por exemplo, ele está aqui entre nós essa noite. Ele sabe o que está acontecendo aí dentro de você. O que você está pensando do pastor aí agora, ele já sabe já. O que você está pensando agora. 8h48. O Espírito Santo já está examinando tudo já. Como é bom ser crente, irmãos. Aleluia. Falta 2. Entre muitas características. O Espírito Santo também... Esse aqui, Nando, como é bom ser crente. Ele tem ciúmes de nós. Ele tem o quê, irmão? Ciúmes. O Nando que é solteiro aí, a Vanessa que é solteira. Tem um bocado de jovem aqui solteiro. Quando você está namorando. Por exemplo, eu quando namorava com a minha esposa, eu vou ser sincero, viu, irmãos? Eu tinha um pouquinho de cuidado com ela, irmão. Não era ciúmes. Era um cuidado. Tem os ciúmes doentio, que é maligno, que o camarada até mata a mulher e mata o homem. E tem o ciúme de crente. Pastor, qual é o ciúmes de crente? É o cuidado dela, irmão. Eu quando vi um rapazinho chegar perto dela, mais apresentado, eu já ficava meio assustado já. Isso quando eu estava namorando. Tinha um rapazinho, não vou falar o nome dele, nem a cidade, porque eu estou pela internet, e dizia assim para mim, assim, eu estava namorando, Pai do Senhor, minha santa. Eu falei, minha santa? Opa! Aí ia ficar, opa, que é isso? Minha santa? Eu estava namorando. Minha santa? E eu pensando, minha não, sua não, é minha. Ciúmes. Você tinha ciúme também, irmã Luísa, do esposo? Tinha ciúmes quando estava namorando? Tinha. Deu risada porque tinha. Tinha, irmã Isabel, ciúme do Luiz? Tinha, sim, tinha. Claro que tinha. Toninho também tinha, da Toninha? Ciúmes. Todo mundo tem, irmão, isso aí. Até hoje. Opa, eu estou aqui, mas estou ligado nela. Estou observando. Opa, chega alguém perto. Opa. É o cuidado, irmãos. Aleluia. É o cuidado. Eu ficava observando. Né? De repente chegava um rapazinho mais forte, uma cabeleira boa, uns olhos verdes perto dela. Eu falei, ih, Jesus, vou perder a minha bênção. Ciúmes. Eu estou falando, irmão, no campo físico. Espiritualmente, o Espírito Santo tem ciúmes de nós, irmãos. Abra sua Bíblia, Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Estou terminando, irmãos. Tiago, capítulo 4, irmãos. Capítulo 4, versículo 5. Tiago, capítulo 4, versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita, ele tem o quê, irmão? Tem ciúmes. Glória a Deus. Verso 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele
fugirá de vós. Ele quem, irmão? O diabo. Então quando a gente, e aqui termina, Luiz Fernando, quando a gente vai começando a fazer parceria com o diabo, parceria, aliança com o diabo, o Espírito Santo fica com ciúmes, triste e com ciúmes. O Espírito Santo habita em nós. O diabo começa a se aproximar e nós começamos a dar atenção para o diabo, fazer aliança com ele. Começamos agora a agir pela carne, fazer a vontade da carne. Aí o Espírito Santo fica com ciúmes. Rapaz, faça isso não. Você agora é crente. E você começa a dar ouvido ao diabo. E o Espírito Santo vai ficando o quê, irmão? Com ciúmes. Emerson, não faça isso não. Você tá indo para o lado do diabo. Eu estou com ciúme de você. Não, é só nós dois. É eu e você e eu. Ele avisa. Ele começa a falar conosco. Faça isso não. Aí a pessoa fala um palavrão na hora do nervoso. Aí ele, não faça isso não. Eu estou com ciúme. Não faça isso não. Isso é coisa do diabo. Ele vai ficando com ciúmes. Porque quando a pessoa está com ciúmes, por exemplo, falando na área sentimental, é porque tem alguém próximo. Não é isso? Você vai ter ciúme de uma banca de igreja? Ciúmes? Não. Por exemplo, a Eliane tinha ciúme do Marcondes, quando namorava. Mas por que ela tinha? Quando chegava alguém perto do Marcondes. E vice-versa. E quem é essa pessoa que chega perto do crente, irmão? Quem é? É Satanás. E ele chega, irmão, devagarinho, irmãos. Ele não chega, irmão, com o olho arrancado, não, com os dentes desmantelados, não, com um chifre na cabeça, não. Ele chega, irmão, bem devagarinho, irmão. Bem bonitão. Pastor, o diabo quando chega, ele chega com chifre, com rabo atrás, banguelo, sem dente, com chifre. Não. Ele vai encostando devagarinho. Olha, não precisa ir na igreja não. Hoje é culto de ensinamento, você vai ficar lá sentado, vai dar sono em você. Vá não. Aí ele fala, é mesmo, não vou não. Aí o Espírito Santo já está com ciúmes, ele já está fazendo a vontade do diabo. Aí você vai na igreja lá, escutar o pastor falar. É mesmo, eu vou ficar em casa. Eu vou assistir televisão em casa. Aí o Espírito Santo fica, eu estou com ciúme porque eu queria que ela fosse para a igreja e ela ficou porque ouviu a outra voz. É só na igreja uma vez por mês. Não, fica tranquilo. O Espírito Santo vai ficando com ciúmes. Espera aí, eu estou com ela e com ele, mas ela está dando ouvido ao outro. Aí daqui a pouco ele vai ficando com ciúmes. E dependendo das suas atitudes, ele começa a ficar triste. Amém, irmãos? Porque primeiro vem os ciúmes. E pela reação, pelas atitudes nossa, ele começa a ficar triste. E ficando triste, vai chegar uma hora que ele se retira. Ele sai. O Espírito Santo se afasta de nós. Você que está aí do outro lado, você que está aqui, nunca permita que o Espírito Santo saia de você. Quando Davi cometeu aquele pecado que os irmãos conhecem de adultério com a Betseba, e ele fez uma oração depois que ele se arrependeu e falou, Senhor, Deus, não retires de mim o teu Espírito. Não, Davi estava dizendo, Deus, eu reconheço que eu falhei. Fiquei com a mulher que era do outro, de Urias. Reconheço que onde estava era para estar no campo de batalha, eu acabei não indo. Reconheço que eu falhei, mas Senhor Deus, não retire de mim o teu Espírito. Posso ouvir amém, irmãos? Então ele tem o que, irmão? Ciúmes.
Você que não vai na igreja e fica mexendo no celular, vendo televisão, vendo novela, essas coisas, o Espírito Santo fica com ciúme de você. Você que na hora do culto, isso aqui é para todo o Brasil e o mundo. Na hora do culto, você fica vendo essa novela aí, que vai acabar com a sua família, novela, mexendo na internet, vendo coisa que não agrada a Deus. O Espírito Santo vai sair de você. Essa palavra é para mim também, é para nós. Nós temos que a cada dia pedir que o Espírito Santo permaneça em nós. Eu não estou aqui julgando você, nem condenando você, não. Eu estou aqui falando o que Deus quer de nós. O Espírito Santo, ele tem ciúme de nós. E aqui vou terminar por conta da hora. Termino aqui. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. Eu vou dizer porque só o Luiz deu glória. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. João capítulo 16, versículo 8. João 16, versículo 8. É tempo, irmão, de buscar a Deus. Você que está do outro lado, é tempo de buscar a Deus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É tempo de aproveitar as oportunidades que Deus está te dando. João 16, versículo 8. E quando ele vier, Consolador, o Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem pode dizer amém? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Você que está do outro lado, quer louvar a Deus pela sua vida. E que Deus segure nossas mãos para que possamos continuar essa jornada. Deus abençoe os irmãos da mídia, nosso irmão Nando, que nos auxiliou ali na mídia. Deus abençoe. Pode encerrar a live. Que as ricas bênçãos caiam sobre a sua vida, em nome de Jesus.